do Senhor Jesus, eu me chamo Vanessa Santana e hoje estudaremos juntos a lição de número 9, o reinado de Joás, de uma maneira bem prática, com dinâmicas, com interação também com os alunos e que o Espírito Santo de Deus ele possa estar nos conduzindo no nosso estudo de hoje. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu já vou logo falando para os professores que querem fazer uma dinâmica com os seus alunos, antes mesmo de iniciar o culto, está distribuindo com 3 alunos, por exemplo, essas estrelas aqui. Faça uma estrela, na internet ela tem muitas estrelas, como fazer estrelas, essa eu fiz com origami. Então, você faz algumas estrelas e leva para os seus alunos para entregar lá. Mas não entregue você pessoalmente, porque eles podem começar a desconfiar e também para o nosso direcionamento no nosso estudo, da nossa dinâmica. Peça para uma outra pessoa estar entregando para os seus alunos essa estrela de forma bem discreta. Pode ser antes mesmo do aluno entrar na igreja, lá mesmo da porta, uma determinada pessoa pode estar dizendo assim, olha, o que eu fiz, fique com você, ou tome para você, o meu presente para você. Fique com esse origami, essa estrelinha. E a pessoa vai guardar na Bíblia, vai guardar na bolsa, em algum local ela vai acabar guardando. E você, lá no meio da lição, vai estar fazendo o direcionamento, levando o direcionamento desta dinâmica. Então, antes de iniciarmos, é muito importante a leitura do segundo livro dos Reis, no capítulo 11 do capítulo 12, que nossa lição ela vem nos indicando. E eu também te aconselho a estar lendo os capítulos anteriores a ele, do segundo livro dos Reis, o capítulo 9, o capítulo 10, e também o livro de Crônicas, o capítulo 22, o capítulo 23, o capítulo 24, do segundo livro de Crônicas, para poder melhor entender o nosso estudo de hoje. Já na introdução, o autor ele vem destacando que nós estaremos falando sobre o reinado de Joás. Joás foi um garoto, um rapaz que começou a reinar quando ele tinha apenas 7 anos de idade. E ele recebeu orientações do sacerdote Joiada para poder reinar conforme a vontade de Deus. E enquanto esse sacerdote ele ainda estava vivo, nós vemos que o reinado de Joás, ele foi um reinado muito próspero, um reinado que agradou ao Senhor, que fez conforme agradasse ao Senhor. Mas com a morte desse sacerdote, nós vemos agora que este rapaz, este rei, ele começou a se desviar dos caminhos do Senhor, a fazer idolatria, a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E é justamente isso que nós estaremos estudando hoje. O primeiro tópico vem dizendo sobre o livramento de Joás. Por que que este garoto, este rei, precisou de um livramento? Por que que ele precisou reinar tão cedo, com apenas 7 anos de idade? Para entendermos essa história, nós precisamos voltar um pouquinho lá para o reinado de Davi. Porque, neste momento, a linhagem davídica estava comprometida. Lá em Davi, no reinado de Davi, nós vemos no segundo livro de Samuel, que o Senhor ele faz uma promessa para Davi, que não lhe faltaria descendentes no seu reinado, descendentes dele no reinado. Não lhe faltaria descendentes. Isso foi uma promessa do Senhor para Davi. E a gente vê que os reis, eles vieram da linhagem davídica. Nós vemos Davi, Salomão, o filho de Davi, Salomão. E no reinado de Roboão, nós vemos que o reino ele foi dividido entre reino do norte e reino do sul. Mas no reino do sul, em Judá, foi da linhagem davídica. Então, depois de Roboão, filho de Salomão, nós vemos Abias. Depois de Abias, nós vemos o rei Asa. Depois de Asa, nós vemos Josafá. Josafá, qual nós já estudamos sobre Josafá, que Josafá fez o que era correto aos olhos do Senhor, assim como o seu pai Asa. Contudo, o seu filho casou com uma mulher da linhagem da família de Acabe e de Jezabel. E ali começa a decadência de Judá cada vez mais. Nós vemos que esses reis, eles levavam a adoração ao nosso Deus. Tinha outros reis que não, que levavam a idolatria, mas eram reis que buscavam a adoração ao nosso Deus.
Josafá ele foi um desses, mas o seu filho, o sucessor dele, Jeorão, ele não fez o que era correto aos olhos do Senhor. Ele se casou com uma mulher, com a filha de Acabe de Jezabel, Atália, e esta mulher levou o reinado à decadência, cada vez mais à idolatria. Porque essa mulher, ela começou a levantar altares, assim como fez Jezabel, levantando altares a outros deuses, a Baal, levando o povo à adoração a esses deuses. E depois da morte de Jeorão, seu filho, Acasias, ele também, que era casado com uma mulher da linhagem de Acabe de Jezabel, também permaneceu na idolatria, levando o povo a essa idolatria. Nós vemos aqui uma aliança política com o Reino do Sul e o Reino do Norte. Essa aliança política de Judá com Israel era uma aliança devastadora, aonde os reis se casavam com princesas de lá para poder fazer esses acordos políticos, levando para Judá a idolatria, enraizando cada vez mais a idolatria neste local. E aí a gente vê que o Senhor ele já estava insatisfeito com tudo isso. E fala para o profeta Eliseu, agora ungir um novo rei, lá um novo rei do norte de Israel, um homem chamado Jeú como novo rei. E Jeú, ele, ao ser ungido novo rei, ele sabia que ele deveria fazer uma determinadas tarefas que o Senhor já havia indicado, que era acabar e terminar com toda a família de Acabe e de Jezabel, que ainda estava vivo. E nós vemos que Jeú, ao ser ungido novo rei, consagrado como novo rei, ele começa a conspirar contra o rei Jeorão, que era da linhagem de Acabe e de Jezabel, lá do Reino do Norte. Então ele começa a conspirar e mata a flechada Jeorão. Então ele começa a obedecer aquilo que o Senhor já havia determinado, que era acabar com essa linhagem. Na ocasião, o rei Acasias, que é o rei do sul, ele estava lá, também fazendo uma visita a Jeorão, e também é morto. E ele também faz aquilo que o Senhor havia determinado, que era matar Jezabel, pois Jezabel ainda era viva, continuava viva e fazendo as suas atrocidades. E o Senhor lhe dá um ultimato para também matar Jezabel. E aí, quando Jezabel é jogada do alto, e Jeú ele passa com seu carro atropelando Jezabel e matando Jezabel naquele momento. Ele entra para comer, se alimenta e depois ele pensa, não, vou enterrar aquela mulher porque por mais que ela tenha sido tudo isso, mas ela é filha de rei, então eu vou enterrar aquela mulher. Quando ele chega lá, ele encontra aquela mulher, não encontra mais o corpo de Jezabel, ele encontra apenas o crânio, as mãos e os pés, se cumprindo neste momento aquilo que o profeta Elias havia profetizado contra a vida dela, de que ela iria ser morta e os cães iriam comê-la. E ela nem iria chegar a ser sepultada, porque os cães iriam a devorar. Então se cumpre aí a palavra do Senhor que foi dita através do profeta Elias. E a gente vê que aquela mulher, o fim daquela mulher foi trágico, devastador, pois ela estava incomodando profundamente ao nosso Deus com os seus pecados. Então a gente vê aí que toda aquela família estava sendo devastada. Jeú, ele toma posse do reinado de Israel. E ao saber das coisas que aconteceram lá no Reino do Norte, em Israel, Atália ficou sabendo também que o seu filho Acasias havia sido morto. Então ela começa a conspirar agora contra o reino de Judá. É isso que vem se tratando no nosso primeiro parágrafo. As tramas reais. Ela começa a conspirar contra o reino de Judá e para poder tomar posse do trono, para poder governar sozinha e reinar sozinha. Então Atália, ela usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar, no lugar dos outros descendentes do trono. Mas para isso, ela agora manda matar todos os descendentes reais, todos os da família davídica que iriam assumir o trono para poder reinar sozinha e fazer todas as atrocidades a qual ela já vinha fazendo. E agora fazer com liberdade.
E a gente vê que quando ela fez isso, mandou matar e todos estavam sendo mortos. Nós vemos aqui no nosso segundo tópico sobre a coragem do sacerdote Joiada. Nós vemos que naquele momento, aquele povo poderia estar desesperado. Aqueles que permaneciam debaixo da palavra do nosso Deus, ainda adorando ao nosso Deus, com certeza deveria estar pensando, poxa, agora aquela promessa que o Senhor fez a Davi acabou, porque essa mulher está matando todos, está acabando com todos da linhagem davídica. Então a promessa que o Senhor fez a Davi acabou. O Senhor, ele se esqueceu de Judá. Muitos poderiam ter pensado isso, e a própria Atália, ela poderia ter pensado isso. Agora eu venci. Acabou, eu agora estou no trono sozinha, matei todos. Mas a gente vê que o Senhor é um Deus de escape. O Senhor é um Deus que nos dá direcionamento para a sua promessa ela ser cumprida. O Senhor é o Deus que vela pela sua palavra, que cumpre aquilo que diz. Para ilustrar isso, eu preparei aqui uma dinâmica aonde... uma ilustração, onde eu fiz aqui, escrevi nesse papel o nome promessa, representando as promessas de Deus para as nossas vidas. Nós recebemos promessas do Senhor, nós recebemos promessas do Pai, mas muitas das vezes a gente, diante da situação, diante das circunstâncias, nós deixamos de acreditar nas promessas de Deus, deixamos de acreditar no poder de Deus nas nossas vidas, e achando que o Senhor, ele se esqueceu de nós, achando que não vai acontecer, que as promessas do Senhor, elas não vão mais se cumprir, nós passamos a engavetar essas promessas, desistir da palavra do Senhor que foi lançada nas nossas vidas. Aquele povo, ele poderia estar pensando, agora acabou, é o fim de Judá, esta mulher agora está no trono, ela vai fazer com que todos comecem a adorar a ela, comecem a adorar os seus deuses. Então acabou, o Senhor se esqueceu de nós. Aquele povo poderia estar pensando isso, porque eles viram os descendentes de Davi sendo mortos. Eles viram tudo isso. Então eles poderiam pensar, chegou ao fim, acabou. Mas o Senhor, ele mostra que ele é um Deus que ele cumpre a sua palavra. Ele é um Deus que nos dá um escape. Ele é um Deus que nos dá um direcionamento. Ele é um Deus que cuida dos seus. É um Deus que aquilo que ele fala não tem prazo de validade. As promessas de Deus para as nossas vidas, elas se cumprem, porque o Senhor, ele cumpre com a sua palavra. Pois ainda havia um descendente no trono, ainda havia um que iria tomar posse daquele trono. E para isso acontecer, nós vemos aqui a presença importantíssima de uma irmã de Acasias chamada Jeoseba. Essa mulher, Jeoseba, ela pega o seu sobrinho, que seria o herdeiro do trono, ou um dos herdeiros do trono, com apenas 1 ano de idade, e esconde, para que Atália ela não venha matar aquele bebê. Então ela esconde, essa mulher Jeoseba, esconde o seu sobrinho, e junto com o seu marido, o seu esposo, o sacerdote Joiada, eles começam a cuidar dessa criança, a instruir essa criança no caminho do Senhor, instruir que ela se tornaria o novo rei de Judá e que ela precisava aprender sobre Deus, sobre as leis mosaicas do Senhor, sobre as leis de Deus e como reinar. Então nós vemos aqui essa atitude importantíssima que esse sacerdote fez, preservando a linhagem davídica, preservando e cuidando da promessa do Senhor, sendo um instrumento do Senhor para poder que essa promessa ela não venha a ser destruída. Então nós vemos aqui que este garoto, ele começou a crescer, sendo instruído e crescendo nessa instrução. A Atália, ela com certeza, ela acreditava que estava dando tudo certo, pois depois de 6 anos de reinado desta mulher, quando aquele garoto tinha apenas 7 anos de idade, agora
Joiada, o sacerdote Joiada, ele faz uma estratégia, que é isso que vem nos dizer aqui no terceiro parágrafo, a estratégia bem sucedida, onde Joiada, ele, seguindo uma orientação divina, com certeza, ele pega aquele garoto de apenas 7 anos de idade, Joás, e coloca guardas, coloca as pessoas para poder proteger aquele garoto, para ser aclamado e ser apresentado agora ao povo de Judá como o novo rei de Judá. Então, quando apresenta para aquele povo, todo aquele povo começa a gritar, aquele povo começa a festejar, pois a promessa do Senhor ainda estava de pé, a promessa do Senhor não tinha se acabado, tinha sim ainda um descendente ao trono, Joás estava lá vivo para poder tomar posse do trono. E quando Atalha, ela escuta aquele garoto sendo aclamado novo rei, ela começa a gritar, traição, traição. E ela é retirada daquele local para poder ser morta. E assim se acaba todo aquele período difícil para Judá, aonde eles estavam sendo massacrados, aqueles que queriam adorar o Senhor, aqueles que queriam Judá adorando ao único Senhor, estava vendo onde ela estava levando a destruição. E Joás, ele começa a reinar através da orientação deste sacerdote, que desde pequenininho, desde de 1 ano de idade, veio o instruindo. Então o Senhor, ele deu esse direcionamento, e a gente vê que o Senhor, ele nos dá direcionamento. Quando permitimos ser usados por Deus, quando permitimos ouvir a voz de Deus, o Senhor, ele nos dá direcionamento. E muitas das vezes a gente pode dizer assim, mas eu não escuto o Senhor falar, o Senhor, ele não fala para mim. O Senhor, ele fala para tantas pessoas, dá direcionamento a tantas pessoas, mas o Senhor, ele não fala comigo, o Senhor está em silêncio. Irmãos, a partir do momento que abrimos as nossas Bíblias e lemos a palavra de Deus, é o Senhor falando conosco, é o Senhor nos dando direcionamento. E quanto mais intimidade com o Senhor nós temos, mais nos tornamos sensíveis a ouvir a voz de Deus. E Jeozeba e Joiada foram um casal que foram sensíveis à voz de Deus e que fez preservando aquele garoto e orientando na palavra do Senhor, também ajudando ele a reinar, porque com apenas 7 anos não dava para reinar Judá, mas Joiada, ele ajudou aquele garoto a reinar, orientando em tudo. E a gente vê agora que ele começa a remover o templo de Baal, a acabar com o templo de Baal, despedaçar as imagens e altares e desfazer e refazer a aliança com Deus. Ele agora estava refazendo essa aliança, o povo estava refazendo essa aliança com Deus, tendo esse novo avivamento com o Senhor, acabando com esse período de adoração a outros deuses e adorando unicamente ao Senhor. E é o que nós vemos aqui no livro de Lucas, no capítulo 4, naquele momento em que o Senhor, ele estava no monte jejuando, nós vemos aqui que Satanás, ele começa a tentar o Senhor, a tentar acabar com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus responde a ele, aqui no versículo 8 do capítulo 4 de Lucas, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Sirva e adore somente ao Senhor, o seu Deus. Era o que aquele povo estava precisando fazer, adorar somente ao Senhor Deus e servir unicamente a Ele. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 8 também, ele vem falando justamente aquilo que o povo estava passando. Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a nós. Todas as vezes que nos chegamos perto do Senhor, todas as vezes que buscamos a presença do Senhor, o Senhor, ele vem com o seu poder, com a sua revelação da sua palavra. Então nós vemos aqui que aquele povo, ele precisava chegar diante de Deus e estava se chegando diante do Senhor. Diante disso, lá no segundo tópico, vem falando sobre o reinado de Joás e a reparação do templo. Aquele povo estava voltando à adoração ao nosso Deus. Estava se voltando ao Senhor.
Só que a partir desse momento, a gente vê que quando eles começaram a voltar à adoração ao Senhor, eles começaram a perceber que havia necessidade de reparar o templo do Senhor, pois ele tinha sido esquecido naquele momento em que estava sendo adorado aos outros deuses. Então o templo do Senhor ele precisava de novos reparos. Com certeza estava caindo coisas, telhado precisava de reparos. Então a gente vê aqui que Joás ele começa a levantar, incentivar o povo e os sacerdotes à arrecadação de ofertas e manutenção do templo. Joás ele começa a levar o povo a essa adoração, agora com as ofertas, com os cuidados nas obras do Senhor. E isso nos faz lembrar lá Neemias. Neemias, quando ele viu que os muros de Jerusalém precisava de ser novamente levantado, quando o povo ele começou a retornar do exílio da Babilônia, Neemias ele se incomoda com aquilo e ele começa a buscar formas para poder novamente levantar aqueles muros, que significa proteção para a cidade. E ele busca ofertas, busca trabalhadores e levanta os muros novamente. A gente vê aqui essa atitude em Joás, aonde ele, guiado pelo sacerdote Joiada, ele começa a buscar do povo ofertas, a buscar do povo essa arrecadação para organizar novamente, para reparar tudo o que precisava no templo. Então, isso nos mostra que o desejo do cuidado com o templo deve partir de todos, não só do rei, não só dos sacerdotes que estavam lá, mas também de todo um povo, na hora de contribuir, na hora de ajudar na construção, pois é a casa do Senhor, é onde adoramos ao Senhor. Então nós precisamos ter esse zelo, esse cuidado pelas coisas do Senhor. E quando temos esse prazer em cuidar das coisas do Senhor, o Senhor, ele cuida automaticamente das nossas coisas, das nossas vidas. Então o nosso trabalho na obra do Senhor, ele não é em vão. No segundo tópico, vem falando sobre a fidelidade dos tesouros. Essa fidelidade dos tesouros, a fidelidade de quem administrava o dinheiro. Os dinheiros eram arrecadados, a oferta do Senhor, a oferta para a obra era recebida. Eles colocaram um local onde as pessoas poderiam ofertar lá na frente do templo. Então a gente vê que a oferta estava chegando e as pessoas que administravam essa oferta, elas não compravam. Está lá no livro de Reis, no segundo livro dos Reis, elas não compravam outros utensílios, elas não estavam para comprar vasos, para comprar adornos para o templo do Senhor. Não, aquela oferta era direcionada para os reparos da obra do Senhor, do templo do Senhor. Era direcionada. E esse tipo de atitude, esse tipo de atitude de fidelidade é admirável. Esse tipo de atitude de fidelidade é um grande exemplo para todos nós que trabalhamos na obra do Senhor. E por que é um grande exemplo esse trabalho? Lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 12, no versículo 15, vem falando porque essa é uma atitude admirável. Capítulo 12, versículo 15 do segundo livro dos Reis. E também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Eles estavam procedendo com fidelidade. Não precisava de prestações de conta, não precisava de agora buscar saber se eles entregaram o dinheiro da forma correta, porque essa administração era feita com homens fiéis na obra do Senhor, com homens que tinham essa fidelidade. Uma fidelidade que é um atributo que enobrece, é o que está vendo falar aqui no nosso terceiro parágrafo. Essa fidelidade, que é um atributo que enobrece, nós vemos que o nosso Deus, ele jamais se agrada de pessoas que subtraem da oferta, que retira da oferta para
assuntos pessoais, que retira, faz aquele caixa 2, retira da oferta do Senhor para poder usufruir daquele dinheiro ou para ter vantagem, dar vantagem às outras pessoas. Aquele trabalho, as pessoas que estavam trabalhando ali na obra do Senhor, elas não eram administradas de maneira fiel àquele trabalho. Então, quem estava cuidando daqueles trabalhadores não iria agora dizer assim, eu vou te pagar, mas eu sei que o serviço não foi feito, mas eu vou te pagar porque você é meu parente e coisa e tal. Não, nenhum tipo de corrupção era feito naquele momento. E como sabemos disso? Pela sua palavra. Aqui estava escrito que não precisava prestação de conta. Com certeza, se tivesse tido alguma coisa, estaria registrado. O Senhor revelaria em sua palavra. Mas a gente vê isso como um grande exemplo para a administração, ao qual nós precisamos fazer. Nós precisamos entender que a obra do Senhor ela deve ser feita de forma fiel. Judas, ele mostra um caráter duvidoso já lá a partir do livro de João, no capítulo 12, João 12, o Evangelho de João, no capítulo 12, nós vemos que Judas, ele começa a demonstrar que o seu caráter duvidoso, o seu caráter falso, já a partir do momento em que ele ainda era discípulo. Nós vemos aqui no capítulo 12 que o Senhor Jesus, ele estava lá na casa de Lázaro, junto com Maria, junto com Marta. Marta estava servindo, ajudando no serviço. E Maria, ela pega um vasinho de perfume de puro nardo. E esse vasinho de perfume de puro nardo, ela derrama aos pés do Senhor Jesus e enxuga com os seus cabelos. E quando ela faz isso, nós sabemos que foi uma forma de adoração ao Senhor, foi uma adoração que ela fez ao Senhor, mas quando ela fez isso, ela levantou um questionamento de Judas. E Judas, ele começa a dizer que era melhor que tivesse pego esse perfume, que é caríssimo lá naquela época, e desse para os pobres. Pegasse o dinheiro daquele perfume e desse para os pobres. E com certeza aquele dinheiro do perfume iria ser muito melhor utilizado do que derramar o perfume aos pés do Senhor Jesus. Só que a palavra de Deus, ela vai nos dizer aqui no versículo 6, de que ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Judas, ele costumava tirar daquele dinheiro que era para todos os discípulos, que era para a manutenção daquela obra que Jesus e seus discípulos estavam fazendo. Mas Judas, ele acabava pegando aquele dinheiro que ele administrava, né, que ele segurava, tomava conta daquela bolsa de dinheiro e acabava pegando esse dinheiro para uso próprio. Pegava esse dinheiro e guardava no seu próprio bolso. Nós vemos aqui que todos aqueles que faz esse tipo de atitude de desviar as ofertas, está se assemelhando a Judas, roubando, se assemelhando a essa atitude que Judas teve. Mas para mais concluir essa fala, nós vemos lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, onde fala, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. Nós vemos também aqui no versículo 8 de Malaquias 3, que vem falando o seguinte: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aquelas pessoas poderiam perguntar, como é que estamos roubando ao Senhor? E aí a gente pode até pensar, eu só estaria roubando ao Senhor se eu pegasse aquela oferta que está lá na bolsinha, no gasofilácio, se eu pegasse aquela oferta e tomasse para si. Mas aqui em Malaquias 3, versículo 8, vem falando que as pessoas estavam roubando ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque aquele povo estava deixando de dizimar ao Senhor, deixando de ofertar, deixando de contribuir na casa do Senhor. Que não sejamos nós que venhamos deixar de contribuir na casa do Senhor, porque
nós precisamos sim dessa fidelidade diante do Senhor. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 35 em diante, vem falando sobre o mordomo, que devemos ser um mordomo fiel. E aí você pode estar perguntando para os seus alunos, mas o que significa ser mordomo? Mordomo, nós vemos que administra os bens de uma outra pessoa. Então, nós vemos aqui que nós somos mordomos do Senhor. Tudo que nós temos e tudo que nós somos, ele provém do Senhor. Então, em Lucas vem falando sobre sermos fiéis no nosso serviço. Nós somos fiéis no nosso serviço. Nós vemos que o Senhor, nós precisamos ser mordomos fiéis, tanto naquilo que o Senhor deu, no espiritual como no material. Os dons que nós temos, tudo aquilo que o Senhor nos deu, não é para uso próprio, é para o Senhor, é para a glorificação do nome do Senhor. Da mesma forma, são os nossos bens, tudo aquilo que nós temos, o dinheiro ao qual nós recebemos, o nosso salário, tudo aquilo que nós temos, a casa, os imóveis, tudo aquilo é do Senhor. Nós estamos agora administrando para a glorificação do nome do Senhor. E diante disso, aí você pode estar fazendo essa pergunta para os seus alunos. Quem recebeu a estrelinha que eu dei? Quem recebeu aquele presentinho que eu entreguei a vocês antes mesmo de iniciarmos essa lição? E alguns podem estar dizendo, mas eu recebi a estrelinha, mas foi das mãos de fulano de tal que me deu essa estrelinha. E aí você pode estar dizendo, olha, justamente aquela pessoa te entregou, mas quem mandou dar foi eu. Quem permitiu que ela desse para você foi eu. Da mesma forma, o nosso Deus. Você recebeu aquele salário, você recebeu o pagamento pelo seu serviço, mas quem permitiu que aquele dinheiro chegasse até a sua mão foi Deus. Então, vem do nosso Deus, provém do nosso Deus. E quando nós recebemos isso, nós precisamos ser mordomos fiéis a administrá-lo. E como é que a gente faz? Administrando da melhor forma. Mas como é que a gente agora entrega a parte que cabe ao Senhor? Como é que a gente agradece entregando a parte que cabe ao Senhor, devolvendo esta parte? Quanto é que eu preciso devolver dessa parte? E aí eles vão responder, sim, os 10%. Nós precisamos devolver o dízimo que significa os 10%. Então, aí você chega para os seus alunos e diz, então, agora me entregue os 10% dessa sua estrelinha. E aqui nós temos uma estrelinha de 5 pontas. Essa estrelinha de 5 pontas, ele estará olhando e vendo quanto seria os 10% dessa estrelinha. E então, eles vão pegar e rasgar uma parte de uma ponta da estrelinha, dessa ponta da estrelinha, para poder entregar até você que está representando Deus nessa dinâmica. Essa parte agora cabe ao Senhor. Nós não devemos ter pena de tirar a parte do Senhor. Nós não devemos ter medo de faltar. Nós precisamos ter fidelidade à obra do Senhor, aquilo que o Senhor nos manda, fidelidade com aquilo que o Senhor nos deu. E nós partimos agora para o nosso terceiro parágrafo, que vem falar sobre, nosso terceiro tópico, que vem falar sobre a conspiração contra Joás. Joás, lá no início da lição, nós falamos que Joás ele já estava reinando conforme o direcionamento do Senhor. Nós vemos aqui um rei que levou o povo a arrecadar para poder reformar o templo. Nós vemos aqui um rei que acabou com os altares de Baal e estava levando o povo à adoração. Mas nós vemos também lá no início da introdução que a partir do momento que ele se vê sem o sacerdote Joiada, nós vemos aqui um declínio desse reinado, que é o que vem falando sobre isso no primeiro parágrafo do terceiro tópico, o declínio do reinado. O reinado ele começou a declinar a partir do momento que houve a desobediência. Joás, quando se viu sem o sacerdote Joiada, porque ele já havia falecido, ele começou a se desviar dos caminhos do Senhor, esqueceu de tudo aquilo que o sacerdote já havia lhe instruído, já havia ensinado.
esqueceu de tudo e começou a seguir os seus próprios entendimentos, seus próprios desejos, fazendo um acordo com as pessoas. As pessoas queriam, tinha gente ainda que desejava adorar a Baal, tinha gente sim que ainda pressionava o reino para poder ter esse tipo de adoração a ídolos. E Joás, ele começou a permitir essa adoração. E aí a gente vê que há um declínio no reino a partir do momento que existe a desobediência, pois a desobediência resulta na falta de prosperidade do reino. Lá em Crônicas vem falando que isso irou ao Senhor, o nosso Deus. E quem pagou por isso foi tanto Judá quanto Jerusalém, a cidade. Pagou com essa, por conta dessa desobediência, desse pecado, a ira do Senhor veio. E aí a gente vê que a ira do Senhor, ela veio, mas o Senhor mandou avisar. Ainda o Senhor falou para Joás. A gente vê aqui no capítulo 24, no segundo livro de Crônicas, nós vemos que o Senhor, ele manda Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada. Então, Zacarias, ele sabia muito bem o que estava falando, era instruído por Deus, e agora Zacarias chega diante do rei Joás e começa a denunciar o pecado dele. E ainda fala lá no versículo 20, assim diz Deus, porque transgrides os mandamentos do Senhor, portanto não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Porque deixastes o Senhor, ele também vos deixará, Joás. Mas Joás, quando escutou isso, ele não lembrou do sacerdote Joiada, de todos os ensinamentos que ele havia tido, que havia recebido. Ele não fez também como Davi fazia, que Davi, quando era confrontado com o seu pecado, Davi se voltava para o Senhor, se humilhava diante do Senhor e se corrigia. Ele simplesmente manda matar Zacarias. E Zacarias, ele é morto a pedradas. E isso incomodou muito as outras pessoas do seu reino. Os seus servos foram muito incomodados. Por quê? Porque Joás, ele agiu de uma maneira muito cruel, justamente com o filho de Joiada. Justamente com o filho daquele sacerdote, daquele homem, que tanto lhe ajudava, que já tinha salvado a vida dele. E ele fez justamente isso com o seu filho, Zacarias. E isso foi revoltante para aqueles servos. E a gente vê aqui no nosso segundo parágrafo, do terceiro tópico, sobre a conspiração e a morte no reino. Porque diante de tudo isso, os servos não estavam mais se agradando de Joás. Então, aqueles servos, eles começaram a conspirar. E diante de uma batalha contra a Síria, Joás, ele estava lá ferido em uma cama. Nós vemos que, no segundo livro dos Crônicas, capítulo 24, nós vemos que mesmo a Síria, estando em menor número, o Senhor, ele deu a vitória à Síria, porque a ira do Senhor estava sobre Judá. Então, nós vemos aqui que Joás, ele estava em cima de uma cama, ferido, mas há uma conspiração, há uma insatisfação lá dentro do seu reino. E no versículo 25 fala que, e retirando-se dele, porque em grande enfermidade o deixaram, os seus servos conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama. E nós vemos que eles mataram aquele rei, porque estavam revoltados. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram no sepulcro dos reis. Diante de tudo isso, aqueles homens, eles olharam e disseram, e ele nem é digno de ser sepultado junto com os outros reis. Ele vai ser sepultado em outro local, mas não junto com os reis, porque fez o que era contra os olhos do Senhor, porque ele teve sangue nas suas mãos, mandando matar aquele homem Zacarias, que estava falando em nome do Senhor. Então a gente vê aqui que aquele rapaz, Joás, ele começou muito bem o seu reinado.
Em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8, fala que melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Por quê? O que isso quer dizer? É muito mais importante terminar bem do que começar bem. Joás, ele começou muito bem a sua caminhada. Ele começou muito bem o seu reinado, mas ele terminou de maneira devastadora, porque ele não terminou bem, ele terminou se virando contra o Senhor. E nós vemos que o fim dele foi esse. O fim dele foi uma morte de forma trágica, justamente nas mãos dos seus servos. Então, irmãos, que possamos estar cada vez mais íntimos da palavra do Senhor, para que não venhamos nos esquecer, para que não venhamos trilhar caminhos errados. Todos nós estamos sujeitos a nos desviarmos da palavra de Deus, mas que nosso joelho seja dobrado, pedindo ao Senhor misericórdia das nossas vidas, para que possamos iniciar bem, terminarmos bem essa nossa caminhada, essa nossa vida cristã, e que o Senhor ele venha nos abençoar poderosamente. E até o próximo estudo.